Quero ainda, irmãos, diz Paulo, preso, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, as minhas prisões e a atual, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais que cuidam de mim aqui, e sobe na escala até atingir o Senado romano as notícias da minha prisão e do que está acontecendo nessa cela, das minhas conversas com os guardas da guarda pretoriana, da guarda com potencial mais elevado politicamente de ascender ao Senado dentro da militaridade romana. E mais do que isso, a maioria dos irmãos também fora, sabendo de como eu não perco a ousadia de fé, mesmo na prisão, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, pela minha prisão e pela minha resiliência em Cristo, ousam falar agora com mais desassombro, com mais coragem, botar a cara para fora e pregarem a palavra de Deus, estimulados pelo que me acontece. Porque se eu posso manter a perseverança e a resiliência e a alegria nessas circunstâncias, por que não eles que estão livres não aproveitarão a liberdade para com ousadia viverem e anunciarem o Evangelho? Assim está acontecendo, e alguns, efetivamente, é claro, proclamam a Cristo não sinceramente, eu sei. Tem gente que diz, oba, Paulo está preso, ele já não está andando aqui fora, ele já não circula nas ruas. Vamos aproveitar e botar as nossas cabeças de ponte, vamos fazer do ministério um negócio, vamos aproveitar o nicho que a ausência de Paulo abriu, para a gente penetrar nesse nicho. A esses Paulo diz, eu sei que efetivamente alguns proclamam a Cristo por inveja, ou porfiando, inveja e porfia. Outros, todavia, fazem de boa vontade. Tem gente sincera ainda, em meio a tanta gente invejosa e tanta gente porfiando e fazendo guerras e concursos e gincanas de ministério, para ver qual que cresce mais e se torna mais poderoso. Os que fazem por boa vontade, fazem por amor, sabendo e reconhecendo que eu estou incumbido também da defesa do Evangelho, e que o Evangelho na minha boca mantém a sua simplicidade e pureza. Eles não olham para a minha prisão como uma oportunidade para a expansão do que eles chamam de o nicho a ser conquistado pela ausência de Paulo. Não, eles pensam com as categorias do reino de Deus e entendem a minha participação no processo como graça de Deus para esse tempo e para essa hora. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia ou insinceramente, julgam que porque eles estão conseguindo se espalhar durante a minha ausência, eles estão provocando angústia, tribulação a mim. Estou me sentindo preso, estou efetivamente preso e teoricamente não posso fazer nada. Estou radicalmente diminuído. Eles fazem isso por inveja, por porfia, por discórdia, insinceramente, dizendo, Paulo deve estar que não se aguenta, porque ele está preso e a gente está comendo as fatias do bolo. Paulo diz, todavia, que importa? Que importa? Que é uma coisa que já não se pode mais dizer hoje, é que importa. Sabe por quê? Hoje em dia importa. Não estarem querendo pegar fatias de nada, importa. Por um simples fato, nós não podemos mais hoje dizer o que Paulo ainda podia dizer quando escreveu aos Filipenses. Quando ele escreveu aos Filipenses, ele podia ainda dizer que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, seja no meio da inveja, da porfia, da discórdia, da insinceridade, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo,
sempre me regozijarei. Para nós já não dá mais para dizer isso. Todavia que importa, porque Cristo não está mais sendo pregado. Está sendo pregado o CNP Jesus, o CNPJ religioso. Está sendo pregado religião, está sendo pregado um Cristo que Jesus não conhece. Está sendo pregado um Jesus que Cristo Jesus nunca viu. Está sendo pregado um Jesus que o Pai não diz acerca dele: este é o meu Filho amado. Se está pregando um evangelho acerca do qual Paulo diria seja anátema. O que se está tendo hoje é tudo menos Cristo sendo pregado. Só se tem o nome de Jesus sendo usado em luzes de neon. Mas o evangelho, a mensagem da cruz, do arrependimento, da graça de Deus, do fato de que está consumado em Jesus e tudo está feito, não está sendo pregado. Não está. Então, para nós hoje, a pergunta não seria que importa. Para nós hoje, importa. Mas não ao ponto de que o nosso coração fique angustiado. Porque esse é o segredo. O segredo é este. Com Cristo sendo pregado ou não, ainda que eu esteja impedido de me manifestar como poderia e deveria, não faz mal. Eu sei que no meio de toda a loucura que a gente assiste, o Espírito de Deus está livre, e apesar de toda a perversão do Evangelho, ainda há pessoas que até pela experiência da contradição e pela constatação da mentira e do engano, acordam-se e começam a procurar o Evangelho e o acham livre, ainda que o encontrem em pessoas que estejam diminuídas pelas circunstâncias. Mas o Evangelho, todavia, está livre. Paulo prossegue dizendo: por isso eu me regozijarei, ninguém vai tirar a minha alegria. Eu sei o poder que o Evangelho carrega em si mesmo, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ou seja, ele está dizendo: eu sei que essa minha atitude de não me deixar sequestrar pela perversidade dos que manipulam o Evangelho, essa minha atitude de crer na liberdade superior do Espírito Santo, de até apesar de tudo e contra o que eles fazem, semear ainda o Evangelho no coração de pessoas, e essa minha alegria, esse meu regozijo na liberdade de Deus, é o que vai redundar na minha própria libertação. Quanto mais a minha confiança se manifesta regozijante nessa soberania de Deus, mais eu estou semeando o fruto das minhas libertações crescentes no Senhor. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, saibam, diz ele aos Filipenses, de que em nada eu serei envergonhado. Aí você diz: o que Paulo está querendo falar? De que ele seria envergonhado, esse outro grupo aqui crescesse muito lá, ou as pessoas não se lembrassem mais tanto dele? Será disso que ele está falando? Não. Só se ele fosse um idiota, só se o nome dele fosse Paulo Feliciano, aí era o que ele estaria pensando: vergonha como não aparecer. Paulo Malafaia, não, perdi a importância. Não, ele não era esse idiota. Ele está dizendo: eu não serei envergonhado. Aí a gente diz: o que era vergonha para ele aqui? E ele explica: antes, com toda ousadia, como sempre fiz, também agora, preso, limitado, será Cristo engrandecido no meu corpo, na minha vida, seja pela minha vida, seja pela minha morte. O que é maravilhoso é que para ele o conceito de envergonhar-se não tinha nada a ver com sucessos exteriores, porque ele conclui que o que de fato seria uma vergonha para ele é não viver com a mesma ousadia, esperança e regozijo, seja diante da vida em qualquer circunstância, seja diante da morte. Portanto, vergonha para ele não era não aparecer, sumir, não ser mais notado, não ser visto. Vergonha para ele seria o que ele faria com a vida dele em qualquer que fosse a circunstância do existir ou do morrer. Ele só queria que a ousadia e a exultação regozijante da esperança no Evangelho jamais se arrefecessem no seu coração. Isso é que seria terminar envergonhado. E ele diz:
Eu sei que eu não serei envergonhado, porquanto, e a razão é essa, por quê? É explicativo, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que coisa mais maravilhosa. É quando você tem certeza de que nada te envergonhará na vida, nunca mais. Nada será um limitante, nada será um agente castrante, nada vai impedir você. Se você mantém a alegria e a exultação da esperança, não importa em que circunstância, isso redundará em libertação. Se você mantém a alegria e a exultação da esperança guardada no coração, não importa o nível da circunstância que envolva a sua vida hoje, ou das limitações presentes, você não será envergonhado por nada. Por nada. Porque a única coisa que envergonha uma pessoa que tem essa consciência do Evangelho é se ela perder a ousadia, a alegria regozijante, a chama ardente de Deus no coração, em qualquer que seja a circunstância da vida ou em qualquer que seja o enfrentamento da morte. Mas se o coração mantém essa alegria regozijante, essa exultação em fé, e não volta atrás, anda firme com resiliência celestial na alma, esse jamais será envergonhado. Ao contrário. E a razão é simples. Só pode dizer isso, só tem essa força, só tem este poder, só tem essa perseverança, só carrega esta vitória aquele que pode dizer, porque para mim o viver é Cristo mesmo. Cada dia da minha existência, não importa se solto, preso, em cadeias, ou doente, ou saudável, ou com muita gente me vendo, ou sem quase ninguém prestar atenção em mim, não importa. Com liberdades quase ilimitadas ou completamente limitado, cheio de potências para poder fazer e totalmente impotente quanto a fazer. Eu tomei uma decisão. Em toda e qualquer circunstância, eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu tudo posso? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo vai dizer aqui mais adiante: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Você pergunta, por quê? Onde é que você aprendeu esse contentamento? Ele te diria: eu aprendi quando eu discerni que o viver para mim era Cristo e o morrer era lucro. Quando eu eliminei todas as outras possibilidades motivacionais da existência como sendo as alegrias da minha vida e passei a me regozijar no Senhor. Dizendo: se eu vivo nesse corpo, cada dia de existência nesta dimensão do espaço-tempo vai ser Cristo, 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 Cristo em mim. Vai ser Evangelho, Boa Nova, amor, perdão, graça. Vai ser como um membro de justiça que se oferece para a glória de Deus na vida. Meu viver é Cristo. Eu vou tirar e arrancar as minhas alegrias do trono da graça. Meu viver é Cristo. E o meu morrer é lucro. Meu morrer é herança. Meu morrer é glória. Glória. A morte está morta para mim. Eu passei da morte para a vida. Eu sou herdeiro da glória. Mesmo. Queria que você pensasse no fato de quantas vezes só este ano você já sentiu vontade de sumir. Quantas vezes? Quantos dias de solidão chata, insuportável, angustiosa, fez você sentir vontade de morrer? Você chega e diz: mas eu não posso, tanta coisa. Se eu pelo menos pudesse. Tem gente que pensa que a alegria da vida é poder. E quando você não pode o que muita gente consegue e pode, você tem mais é que se sentir infeliz. O que Paulo está dizendo é: a vergonha da vida não é não poder. A vergonha da vida é desistir da esperança, da alegria, da gravidez do regozijo eterno. A vergonha é você se dizer filho de uma esperança bendita e viver esse ocaso nostálgico de totais desesperanças sem alegrar o seu coração
de fato na esperança da glória de Deus. Na esperança nós somos salvos. É só na esperança que nós somos salvos. É olhando para aquilo que a gente não vê, pela fé que nós alimentamos o coração para dizer: o viver é Cristo e o morrer é lucro. No dia que vocês ouvirem dizer que eu parti desse corpo, que eu deixei esse casulo, que eu abandonei essa carcaça, podem ter certeza que eu entrei num estado indizível de glória. Por isso eu não quero nem choro nem vela. Não quero celebração. Entrei na glória das glórias da glória. É lucro, é lucro, é lucro. Quando você tem esse porquanto na sua vida, porquanto, porquê, para mim, quando essa é a explicação essencial, tudo perde os seus porquês indagativos quando você tem essa resposta. Os porquês indagativos, os porquês substantivos vão perdendo o seu sentido quando a sua existencialidade carrega essa explicação, que não abre mistérios para você compreender dilemas ou situações tópicas, mas dá a você a resposta que vence todas as perguntas. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nada que seja limitante me limitará, nada que diminua me acachapará, nada que me reduza me matará, nada do que os outros chamem de perda me fará perder nada, porque eu não perdi a ousadia, eu não perdi a alegria, eu não perdi a fé. Eu continuo escolhendo o bom combate, eu guardo essa esperança, eu vivo por meio dela, todo dia ela está mais forte em mim. E eu tenho transformado as cadeias enroladas sobre os meus pés no ninho de graça, onde pessoas vão nascendo para a vida todos os dias. Porque, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. A razão pela qual a gente, quando é diminuído, se sente tão pequeno, quando é humilhado, quer se matar, quando é abandonado, quer desistir da vida, quando não é bem tratado, a gente se reduz a nada, é porque nós não temos em nós essa resposta. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem tem essa resposta, meu Deus, pode enfrentar qualquer coisa, passará por tudo e não será envergonhado. Não vai se suicidar, nem vai lamber a morte todo dia com vontade de sumir. Ao contrário, renovará o coração, renovará, regozijar-se-á de novo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou viver para dar e trazer a alegria da boa nova ao mundo. Isso é que significa viver a Cristo. E quando eu partir daqui, eu vou abraçar o lucro, o lucro, o lucro. É todo meu, eu não tenho o que perder. Na terra eu sou um ser boa nova. Eu sou um ente, graças a Deus. Eu sou a passagem de uma bem-aventurança. O meu viver é Cristo. E quando eu não estiver aqui, meu Deus, eu sou só herança, só herdade, só galardão. O morrer é lucro. Enquanto isso não acontece, eu dou fruto aonde Deus me planta. E eu existo para fortalecer a alegria, a fé, o regozijo no coração dos sinceros e para chamar os insinceros à sinceridade. O meu viver é Cristo. E quando eu já não aqui estiver, saibam, aplaudam a alegria do meu lucro, porque eu e os anjos estaremos com o Senhor e todos os que já me precederam nessa glória eterna, em estado de imensa e infinita, indizível e incomunicável alegria eterna no Senhor Jesus. Ó Pai, permite que o sentido do Evangelho nos visite de novo. Aliás, há pessoas que nunca experimentaram essa consciência. Já se batizaram 10 vezes,
estão dentro de todas as religiões até ao talo, mas nunca experimentaram isto. Porque o viver não é Cristo, o viver delas é religião, é fanatismo, é igreja, é medo, é culpa, é paranoia, é neurose, é juízo, é disputa, é porfia, é vaidade, é soberba. Não é evangelho. Não tem nada de evangelho nelas, nunca conheceram a tua paz, a graça do teu amor, jamais. E o viver, não sendo Cristo, nenhum morrer será lucro. Por isso vivem apavorados, com medo de viver e com pavor de morrer. É angústia só o que lhes chega ao coração. Por favor, eu quero te pedir ao Espírito Santo que hoje, por essas realidades inexplicáveis pelo homem, nem pela filosofia, nem pela psicologia, nem por nenhum fenômeno quântico, tu crias os enlaces de conversão no coração de cada pessoa espalhada pela terra. E que o teu Espírito fale com aquela voz forte e retumbante nos escaninhos mais profundos da alma, aquilo que só tu podes falar nesse lugar onde só tu consegues segredar de maneira incontrolável a vontade de um novo viver. É o que eu te peço que tu realizes agora na vida de muitos, em nome de Jesus.